pus para gravar, tá, pessoal? Vocês escutaram a empresa de grande porte? Que eu falei ou já cortou antes disso? Aqui cortou. Cortou? Então, vou repetir. Então, bora lá. Então, objetivo geral, um só, tá? Um só, em formato de frase afirmativa. Então, qual é o objetivo que vocês têm em relação ao tema? Então, o objetivo do presente projeto é mostrar a importância da contabilidade de custos para uma empresa de grande porte, ou para uma empresa de pequeno porte, ou para uma microempresa. Tô viajando na batatinha, tá? É isso, é simples assim, tá? Aí, nós precisamos delimitar o assunto, tá? E aí, nós passamos para objetivos específicos, né? Então, geralmente, o objetivo geral é melhor descrito, é fragmentado em objetivos específicos. Então, o que especificamente, quais os detalhes quero saber sobre o tema, tá? Então, o objetivo geral é mostrar a importância da contabilidade de custos para uma empresa de grande porte. Então, como objetivos específicos, vocês podem colocar assim, mostrar o que a teoria fala sobre a contabilidade de custos. Importância da contabilidade de custos numa empresa de grande porte. Depois, aplicativos existentes para fazer a contabilidade de custos numa empresa de grande porte. Vamos supor que vocês tenham 3 objetivos específicos, tá? Esses objetivos específicos, vocês têm que olhar para eles pensando que eles serão os tópicos do artigo científico, tá? Os tópicos. Vocês fizeram os tópicos do mini artigo de acordo com aquilo que vocês delimitaram de assunto, lembra? Aqui é a mesma coisa, mas qual a orientação que eu dou? Objetivos específicos, eles precisam ser pelo menos 3, mínimo 3. Ah, professora, tem um número máximo? Tem. Para quem faz TCC no segundo semestre, tem só um semestre de TCC, eu coloco de 3 a 5, tá? Porque às vezes a gente não consegue dar conta. Por que eu tô falando isso? Tem professor que vai sugerir para vocês fazer uma pesquisa de campo, fazer um estudo de caso. E dependendo o tipo de estudo que vocês fizerem, o tempo para fazer isso vai ser maior. E aí não vai dar tempo de dar conta de todos esses objetivos. Não adianta colocar lá objetivos específicos 10, que não dá conta, tá? Então, assim, quem fizer um trabalho teórico consegue colocar mais objetivos específicos. Só lembrando que o trabalho sempre tem que ter início, meio e fim, tá? Quem fizer um estudo de caso já não consegue fazer muitos objetivos específicos, porque vai a campo, vai analisar na prática algum caso, tá? E aí tem que estar descrito nos objetivos específicos. Então, realizar um estudo de caso sobre contabilidade de custos em uma empresa privada, tá? Só lembrando que quem vai ajudar vocês nessa estrutura é o orientador, por isso que ele é importante desde já, tá? Os professores já sabem que vocês vão começar a procurá-los a partir de hoje, certo? Vocês também vão conseguir ver melhor os objetivos específicos quando eu mostrar os exemplos. Metodologia a ser utilizada, isso vocês estão, cansados de fazer. Então, a metodologia a ser utilizada, a descrição do estudo, se o seu estudo é teórico, se o seu estudo é qualitativo, se ele é quantitativo, tá? Lembrando que tudo isso você já tem que ir pensando no futuro, pensando no segundo semestre,
certo? Então, assim, ó, na metodologia, vocês vão falar o porquê dessa escolha, dessa delimitação, utilizando como base os objetivos do estudo. E aí, vocês vão consultar o livro de metodologia científica que eu vou deixar disponibilizado para vocês, para isso, tá? Então, assim, ó, o presente trabalho configura-se teórico por conta da fundamentação bibliográfica em que será calcado no que se refere o tema de contabilidade e custos. É um estudo de caso, pois pretende analisar como ocorre a contabilidade de custos numa empresa, apontando suas potencialidades e fragilidades em relação à gestão atual de contabilidade de custos, tá? Então, lógico, vocês terão uma aula para fazer a metodologia também. Então, nós vamos começar a trabalhar lá em cima, os tópicos de cima. Então, justificativa e procedimentos, nós vamos trabalhar toda aquela questão de referências e citações de novo, porque lá é obrigatório colocar em textos pós-teóricos referências, as citações, né, os autores. Justificativa e procedimentos não é obrigatório colocar autor, mas às vezes algum grupo quer colocar para mostrar de acordo com sei lá, o IBGE, não, de acordo com o IBGE, não, é de acordo com o Serasa 2021, os custos de uma empresa, a fragilidade da gestão dos custos de uma empresa é o principal motivo para as empresas fecharem, para as empresas quebrarem. Né? Aí fica a critério de vocês, tá? Então, tudo isso que eu estou falando, conversem com o orientador, eles já estão acostumados com isso, tá? Nessa estrutura. Para vocês depois, quando eu for dar aula sobre metodologia, aí vocês vão precisar da minha ajuda com o livro e da ajuda do orientador. Essa metodologia, vocês vão poder mudar algumas coisas, se for necessário, no segundo semestre, tá? Mas quanto mais ficar redondo o projeto de pesquisa aqui no projeto integrador, mais fácil vai ficar para vocês elaborarem o artigo na disciplina de TCC. E mais rápido vai ser, porque o nosso tempo no segundo semestre é bem pequeno, tá? E aí, o último tópico, Super Mega Ultra Blaster Master, é referências. Vocês já estão acostumados a fazer as referências. As referências vocês vão fazer igualzinho vocês faziam no mini artigo, tá? Igualzinho, é o mesmo esquema, inclusive aula sobre referências e citações é a mesma sempre, porque até então a ABNT não mudou certas coisas para eu adaptar essas mudanças às nossas normas, tá? Ao que a gente usa em relação às normas. E aí é o seguinte, mínimo 5 referências de artigos ou livros, tá? Não quero. Isso os orientadores sabem e vocês vão informá-los novamente para eles não esquecerem. Não quero página da internet sendo assim, ó, uma notícia. Não quero site de Globo.com, não quero UOL, não quero Terra. Eu quero material acadêmico científico, tá? Então, mínimo 5 referências, artigos pode ser, artigos vocês estão acostumados, livros, tá? Vocês podem pegar algum material dos sites do governo, vocês podem pegar os materiais me fugiu o nome, sei lá, Sociedade Brasileira de Contabilidade, eu não sei nem se é esse o nome, eu acho que nem é esse o nome, mas eu sei que tem. De engenharia, de administração, tá?
Não quero nada de rede social, porque o trabalho é acadêmico-científico. As informações que vocês colocarem aqui serão ampliadas com esses autores, e lá em TCC, no segundo semestre, vocês vão pegar mais autores ainda, então tem que ser informações fidedignas, tá? Tem que ser informações acadêmico-científicas, por isso a preferência de artigo científico, livros, vocês podem utilizar monografia de especialização, TCC de graduação, vocês podem utilizar dissertação de mestrado, tese de doutorado, tá? Esses arquivos que o governo disponibiliza para vocês, site de IBGE, de Serasa, tudo isso vocês podem usar, tá? O que eu não quero é aquela matéria de revista, sabe assim, matéria de revista caras? Não quero isso, tá? Então, mínimo 5, mínimo. Professora, o meu tema, inicialmente, ele tem 8 referências. Fechou balada. Mínimo é 5, tá? Lembrando que aqui em referência, vocês também vão colocar o livro sobre metodologia que eu vou dar, tá? Só que aí não entra nessas 5. Então, vamos supor, o trabalho do Caio tem o mínimo de referências, não tem problema. Tem 5, certo? Beleza. A 6ª referência é a referência do livro de metodologia que eu vou passar para vocês, certo? Vocês não vão precisar ler o livro todo, tem um capítulo específico sobre o que vocês precisam utilizar, que acho que vocês já utilizaram alguma coisa parecida. Eu falo tanto algumas informações repetidamente em todos os cursos, em todas as disciplinas que eu dou, que eu confesso que às vezes eu fico meio perdida. Há alguma dúvida em relação a essa estrutura do projeto de pesquisa? Sim, não. Não, tudo ok. Fechou, Tiagão. Se vocês tiverem dúvida, me mandem uma mensagem, tá? Que aí eu vou responder. Olha, eu vou confessar, esse semestre eu tô mega super ultra blaster atarefada com correções, certo? Então, mandem mensagem, cruzem os dedinhos para eu conseguir ver logo, tá bom? Então, tá. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos... vou mostrar para vocês exemplos de projeto de pesquisa, tá? Como vocês, né? Como é o primeiro semestre que nós estamos trabalhando o projeto de pesquisa no projeto integrador, eu só tenho projetos da faculdade, da FGP, para mostrar para vocês, das meninas de pedagogia. Então, observem aí, ó, pré-projeto de artigo científico, disciplina trabalho de conclusão de curso 1, pedagogia, 4º ano, piriri, 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 certo? Então, olha aí, nomes completos. Aqui eu tenho o trabalho da Ana Laura, da Claudinha e da Marina. O título provisório, esse título mudou depois em TCC, por isso que ele é provisório aqui em projeto, tá? Então, o título provisório delas, consequências do bullying no desenvolvimento social de crianças em idade escolar, tá? Beleza. Aí, o que mudou? Nesse projeto delas, justificativa é separado de procedimentos, tá? Mas aí eu vou colocar depois os exemplos para vocês acessarem para ficar mais fácil. Então, olha só a justificativa das meninas que fizeram um trabalho sobre o bullying. Vou começar a ler o comecinho assim, só para vocês entenderem a estrutura. Quando a plataforma já tiver ativa, eu vou colocar todos esses materiais lá para vocês consultarem, tá? Então, olha lá. Considerando que o bullying é toda ação violenta, repentina, intencional, que machuca fisicamente, psicologicamente o outro em estado de vulnerabilidade, o presente trabalho tem como objetivo principal explorar, olha só, o objetivo principal, que já é o objetivo geral,
tá? Explorar como é afetado o desenvolvimento social dos indivíduos inseridos no ensino fundamental. Então, com vistas a conhecer o contexto do bullying, as autoras pretendem percorrer as seguintes questões. Então, elas já introduzem o que elas vão falar, que nada mais são que os objetivos específicos. Quais são as formas que o bullying se apresenta e assim por diante, tá? Então, justificativa delas é isso aqui, ó. Aí finaliza. Deste modo, destaca-se a importância em explorar tal assunto, visto que o bullying é cada vez mais comum no ambiente escolar e suas consequências podem afetar o desenvolvimento pleno desses indivíduos. Ó, 3 parágrafos. Tá vendo como tá vendo como aqui é simples? Não precisa nem de parágrafo. Vocês vão dividir os parágrafos sem precisar dar o tab de parágrafo. É muito mais tranquilo agora, tá? Aí, pressupostos teóricos. Então vamos diminuir para olhar melhor aqui. É a fundamentação teórica, né? É a fundamentação bibliográfica. É onde vocês, autores, fundamentam as ideias de vocês em relação ao que os autores renomados da área falam, que é o que vocês fazem no mini artigo, em tópicos, em capítulos, certo? Então, aí elas começam. De acordo com Lopes Neto, 2005, o bullying pode ser definido por isso, por isso, por isso, por isso. Então, olha só, aqui no trabalho delas tem Lopes Neto é uma referência, Silva é a segunda referência, Antunes Soares e Zuin é a terceira referência, Jarroda e Ackerman é a quarta referência e Oliveira é a quinta referência. E Lopes Neto já foi aqui, né? Já. Então, olha só, obrigatoriamente, as 5 referências que vão estar lá embaixo no tópico referências precisam aparecer aqui em pressupostos teóricos, certo? Isso eu sempre falei para vocês, tudo que for aparecendo de referência, de citação, né, de autores nos tópicos, obrigatoriamente tem que estar lá embaixo. E é uma das correções que eu faço. Pessoal, ó, grupo do fulano, você citou aqui, mas não está lá embaixo, ou você citou lá embaixo, mas não está aqui em cima, tá? E olha só, esse é o tamanho dos pressupostos teóricos das meninas, certo? Ó, o projeto de pesquisa das meninas tem 6 páginas. Ah, elas colocaram mais autores, ó, o Fante, tem mais autores aí, Silva, tá? Então, elas têm mais referências do que as mínimas 5, tá? Beleza. Tamanho não é documento, por quê? Porque se você tiver facilidade em escrever o que você precisa escrever com consistência, você pode ser mais direto. O seu tópico, pressupostos teóricos, pode ser menor. Ai, professor, eu não consigo ir direto ao assunto, eu preciso florear. Não tem problema, pode ser maior o tópico, certo? Então, objetivo geral, ó, 1 por afirmativa. Analisar as consequências sociais causadas pelo bullying no contexto escolar entre crianças que frequentam o ensino fundamental. Ponto. Fechou? Objetivos específicos. Esses objetivos específicos das meninas foram os tópicos do artigo, os capítulos do artigo. Então, o capítulo 1 delas lá, pesquisar o conceito geral do bullying e qual sua semelhança com preconceito. Não é o título do tópico, tá? Mas é o que elas pretendiam em cada tópico. Segundo tópico, analisar os perfis de crianças que sofrem e praticam o ato. Terceiro tópico, entender o papel das instituições quanto ao controle e prevenção do bullying. Quarto tópico, identificar quais problemas sociais essas crianças perfiladas encontram e quais ações tomar. Trabalho do pessoal da pedagogia é teórico, tá? Por isso que aqui, por exemplo, tem 4 objetivos específicos. E durante o processo de elaboração do artigo em TCC2, elas colocaram um 5º tópico,
que elas falaram sobre as leis que acabam, que regem o bullying, tá? Então, como que tem lei sobre isso? Então, como que a lei encara a vítima, o agressor? Então, o delas tinham 5 tópicos, tá? Olha a metodologia delas. A metodologia das meninas da pedagogia é sempre a mesma, porque todos os trabalhos são teóricos, bibliográficos, qualitativos e algumas coisinhas aí. Então, por exemplo, de acordo com o Prodanov e Freitas 2013, que é o livro que eu vou passar para vocês, a metodologia deste trabalho é definida como pesquisa básica, visto que se caracteriza por informações úteis à ciência sem aplicação prática prevista, abrangendo verdades e interesses universais, evidenciadas nos objetivos gerais dessa pesquisa. Ponto. Então, você pega o que é a metodologia utilizada e traz um pouco do conteúdo do seu trabalho. Isso aqui nós vamos ter uma aula para falar sobre, então eu não vou aumentar para vocês conseguirem olhar o todo, tá? Ah lá, procedimento. Então, procedimento, na verdade, para vocês, é junto com justificativa, então vocês vão escrever a justificativa e procedimento vem no parágrafo abaixo da justificativa, tá? Então, procedimento. Inicialmente, fez-se um breve levantamento de materiais sobre o tema em questão, quais sejam, aí tá errado, ó, consequências do bullying no desenvolvimento social de crianças em idade escolar, em bases de dados específicos do contexto científico, tal qual artigos, livros e monografias. Com base nos materiais escolhidos, optou-se pelo título conforme leitura e interpretação dos conteúdos explorados. E aí você vai falando os tópicos do próprio projeto, tá? No que se refere à justificativa para a elaboração do artigo, optou-se por focar na forma que o bullying se apresenta, piriri, piriri, piriri. Aí aqui, ó, em vista disso, no tópico pressupostos teóricos, buscou-se explorar o tema por meio de autores aí a gente pincela o que cada tópico do trabalho vai falar, tá? E olha só, por fim, foram elaborados os objetivos geral e específico, aí você não precisa voltar ao que você já escreveu, os quais demonstram os passos a serem executados para a continuação do presente trabalho no próximo semestre, no caso das meninas de 2022. E aí uma frasezinha para deixar o negócio mais bonitinho. Com vistas à elaboração do produto final dessa disciplina, que era em TCC, qual seja o artigo científico, vão ser analisadas novas referências que sustentem o tema e em base maiores entendimentos e discussões que permitam o trabalho atingir sua confiabilidade perante o objetivo proposto, nos levando a leituras maiores de artigos e autores que debatem sobre o tema proposto para, no futuro, chegarmos a conclusões corretas e lúcidas. Vocês, por exemplo, com vistas à elaboração do produto final, como andamento dessa disciplina, deste projeto, qual seja o artigo científico, vão ser analisadas novas referências, isso e aquilo, e as famosas referências, lindinhas, maravilhosas, em relação às normas da BNT, como vocês já estão acostumados. Então, olha só, esse daqui é do livro, tá? Que eu vou passar para vocês. Então, elas têm 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isso, olha lá. 5 referências. Certo? Beleza. Alguma dúvida? Por enquanto, não. Por enquanto não, né? Não, mas tá de boa, porque vocês já fazem um mini artigo, né? Então, é só agora colocar as informações que vocês já fariam, já colocariam no mini artigo, mas em outra estrutura. Então, ó, vou trazer aqui outro projeto de pesquisa. Esse foi da Dri, da Esther e da Nayane. O uso da tecnologia na alfabetização nos anos iniciais de ensino fundamental. Esse título, por exemplo, continuou até o fim do trabalho. E aí a justificativa delas no presente trabalho é justificada pela importância da inovação digital no processo de ensino e aprendizagem. Ó,
Justificativa menor do que a do outro trabalho. Pressupostos teóricos, olha só, eu acho que o delas tá tão grande quanto o das meninas anterior, ó. Eu acho que das meninas estava até maior. O mesmo esquema, entendeu? Ó, as citações. Só que assim, aqui, importante dizer, lembrei, aqui, nos pressupostos teóricos, vocês vão evitar citações diretas longas. Lembra que as citações diretas longas é aquela que vai no recuo de 4 centímetros? Vocês vão, ao máximo, evitar isso. Aqui no projeto. No artigo, vocês podem utilizar como vocês utilizavam no mini-artigo. Observem aqui que as meninas deste trabalho, ó, elas fizeram uma citação direta curta, tá? Não tem problema. Quem que é o usuário do Zoom que tirou uns prints? Que não tá o nome para mim. Usuário do Zoom. Alice. Quem é? Alice. Alice, meu amor, és tu a usuária do Zoom? Yes. Saudades. Saudade, meu amor. Ó, seguinte, eu vou disponibilizar esses materiais para vocês, mas só quando a plataforma estiver ok, tá? Então, não tem problema tirar print. O material, inclusive, de hoje vai estar tudo lá bonitinho, mas eu vou disponibilizar isso para vocês, tá bom? Então, podem ir tirando para vocês já irem se movimentando, mas vocês vão ter esse material em mãos. Então, ó, aqui elas fizeram uma citação direta curta, e aí não tem problema, referenciando certinho, tá? Objetivo geral, objetivos específicos, elas tiveram só 3. Metodologia, procedimento já foi menor que das meninas anteriores e referência, tá? Aí, que mais? Vou pegar o da Lari. Ó, Lari fez sozinha, tá? Muito bom o trabalho dela. O artigo dela, artigo e apresentação na disciplina de TCC2, tirou 10, tá? Mesma coisa, o título continuou o mesmo. Impacto social da alfabetização e letramento na vida do indivíduo. Justificativa maior a dela. A Lari, assim, se empolgou para escrever e a bicha escreveu muito bem escrito, tá? Então, olha só, justificativa dela, grandinha. Se o das meninas tinha pressupostos teóricos longo, o da Lari, mais longo ainda, tá? Objetivo geral, objetivos específicos, metodologia, procedimento, referências, tá? Aí, deixa eu ver se o da Samantha tá aberto aqui. Eu quero que vocês vejam a diferença de tamanho, entendeu? O da Natália também tá legal, da Natália e da Daiane. As meninas fizeram em dupla. Título provisório, que mudou depois, tá? Justificativa curta, elas eram mais diretas, tá? Na escrita. Pressupostos teóricos, elas fizeram também citações diretas, mas elas fizeram curtas, tá? De até 3 linhas. Ó, pressupostos teóricos, o delas é curto em relação ao das meninas. Objetivo geral, os objetivos específicos tem 4. Metodologia também já não é tão grande, que elas foram diretas. Procedimento, mais ou menos o mesmo tamanho. E as referências. Ó, mais referências aqui. E o da Samantha também vai nesse esquema de ser um trabalho mais curto, mais enxuto. A Samantha fez sozinha porque a Tainá, ela precisou trancar. Então, ela não continuou. E nós vamos precisar de uma terceira reunião só para finalizar, tá? Como o pessoal da pedagogia tem TCC1 no primeiro semestre e TCC2 no segundo semestre, o que acontece? A Tainá, por exemplo, que precisou trancar, ela não pode voltar em TCC2,
porque você só cursa TCC 2 se você for aprovado em TCC 1. Então, ela precisou, por motivos pessoais, trancar a matrícula, tá? E a Samantha fez sozinha. Então, a Tainá, num outro momento, vai voltar e fazer TCC 1 novamente, certo? Então, a Samantha falou sobre a depressão infantil e suas manifestações no contexto escolar. Justificativa, direto e reto, tá? Pressupostos teóricos. Observem que também não é longo, tá? Depois, objetivo geral, objetivos específicos, 3, metodologia, procedimentos, referências. Certo? Deixa eu ver o que mais que eu tenho que mostrar para vocês. Não, é isso mesmo. Então, esses exemplos eu vou deixar disponibilizados para vocês, tá? Mas é importante que vocês se organizem aí para já irem trabalhando, já irem pelo menos conversando com o orientador, certo? Elaboração do banner. Então, vocês vão também elaborar o banner do jeitinho que vocês fazem. A única diferença é que vocês não vão mais transformar mini artigo em banner, porque vocês não vão fazer mini artigo, vocês vão fazer projeto de pesquisa. Então, depois de corrigido pelos professores orientadores e por mim, o projeto de pesquisa será transformado em banner. Então, vocês vão mandar para os orientadores sempre primeiro do que eu. Eu sou a que bate o martelo, dou o aval final, tá? Ó, grupo da Alice, título, justificativa e procedimentos e pressupostos teóricos está corrigido. Ok, manda lá, continua. Quem quiser me enviar o negócio inteiro para corrigir uma vez, também pode, vocês que vão se organizar, tá? Lembrando que, quanto mais tarde vocês enviarem o projeto completo para eu corrigir, mais eu vou demorar para corrigir, porque nesse meio tempo a gente vai ajustando se tiver alguma correção, tá? Então, vocês vão transformar em banner, tá? O projeto de pesquisa. Então, o arquivo do banner, atenção, pessoal, template do banner, modelo do banner não é o mesmo do mini artigo, porque os tópicos são outros. Então, vocês terão também aí o template intitulado Banner PI-TCC, template em PowerPoint para copiar e colar, certo? Prometo, juro, de pé junto, que eu vou tentar deixar aquele template mais fácil de ser editado, porque eu não sei o que acontece com ele. Enfim, tá? Aquilo que vocês já sabem, o design fica a critério dos próprios autores, sendo que algumas orientações são obrigatórias para sua elaboração, as mesmas de sempre. Se o fundo for escuro, letra clara e assim por diante, só que nós vamos ver isso mais com calma quando eu mostrar o arquivo do banner para vocês, tá? Esse é o banner do projeto integrador, de modelo que vocês têm dos projetos integradores que vocês fizeram, tá? Aquele esquema, ó, o resumo, introdução, o tópico ou os tópicos, considerações finais e referências. Então, de vocês, por exemplo, não vai ter resumo, mas vai ter justificativa e procedimentos. Vai ter pressupostos teóricos, objetivo geral, objetivos específicos, metodologia, tá? É só os tópicos que vai mudar. O design vai ser esse, brancão, simplão, para vocês mexerem do jeito que vocês quiserem, colocar imagem, colocar cor, para deixar a cara de vocês, tá? Lógico, tem sempre alguém que curte o mais simples, também não tem problema, certo? Encerramento do projeto integrador vai acontecer no dia 19 de junho, naquele horário, das 7 às 10. Sendo que das 7 às 8 haverá o circuito de palestras a ser confirmada, o Sérgio ainda não fechou todas, tá? Depois, conforme nós vamos ter nas aulas, e o Sérgio vai mandando para vocês as informações, vocês vão sabendo.
E, geralmente, das 20 às 22, a apresentação dos banners pelos alunos. Pessoal que vai fazer o PI normal, o projeto integrador normal, vai transformar a mini artigo em banner. E vai fazer a apresentação e vai ser avaliado naquele esquema dos professores. Vocês que farão PI TCC vão transformar projeto de pesquisa em banner e vão também ser avaliados pelos professores naquele mesmo esquema de projeto integrador de todo o semestre, certo? Parte burocrática. Participações nas aulas de metodologia científica serão computadas como horas complementares e vocês receberão um certificado de participação nisso, tá? Lembrando que 6 horas em cada dia de aula online, comigo online ao vivo. Por isso que é importante colocar nome completo, semestre e curso, tá? Quem assistir às 4 aulas de cabo a rabo, ao vivo, vai ter 24 horas de horas complementares e no certificado de participação, tá? No encerramento do projeto integrador do dia 19/6, vocês vão ter o ciclo de palestras, às vezes alguma atividade. Quem participar disso vai receber um certificado de horas complementares também, tá? Referente às atividades que vão ser executadas no congresso de encerramento. Por exemplo, lembra quando o Sebrae Móvel veio? Acho que foi o primeiro semestre do ano passado. Então, quem visitou o Sebrae Móvel ganhou 4 horas. E quem participou do restante ganhou mais 6. Então, 6 mais 4, 10. Já ganha mais 10 horas complementares aí, porque a gente sabe que hora complementar nunca é demais, certo? Alguma dúvida? Tudo ok. Fechou balada. Então, aquele esquema. A próxima aula, que vocês serão avisados da data, a gente já começa a falar sobre referência, citação e mais o que a gente conseguir para eu conseguir ir adiantando vocês. Combinado, pessoal? Nesse meio tempo, me mandem mensagem. Vocês têm meu número, vocês têm meu e-mail. Prefiro que vocês mandem mensagem primeiro, tá? Aí, se precisar conversar por e-mail, aí a gente vai se conversando, tá? Mas o que vocês precisam fazer agora? Corram atrás dos orientadores, tá? Porque orientador pode aceitar até 2 trabalhos. Por que até 2 trabalhos? Porque não é um projeto de pesquisa só. Eu estou pensando no semestre que vem, para eles darem conta de acompanhar, de orientar vocês do jeito que um trabalho científico deve ser orientado. Então, se a gente tem muito trabalho para orientar, a gente falha um ou outro. E é isso que eu não quero que aconteça no semestre que vem. Combinado, pessoal? Sim. Ok. Então é isso, nem vai precisar da terceira. Na verdade, essa é a terceira, né? A primeira deu aquele pau lá, eu nem sei o que aconteceu. Mas aí, as aulas também ficarão disponibilizadas para vocês, certo? Combinado? Vou colocar até dia 1º lá, a partir do dia 1º, todos esses materiais, inclusive o arquivo do projeto de pesquisa. Certo? Amanhã, eu posso pedir para o Sérgio enviar no grupo de vocês, para vocês que vão fazer TCC. Aí vocês veem a organização e conversem com os orientadores. Melhor assim. Aí a gente já corre com isso. Fechou? Então é isso, pessoal. Beijo, bom trabalho para vocês. Sigo à disposição e até a próxima aula. Tá bom? Boa noite. Boa noite, Tchau, pessoal. professora. Até mais. Beijão. Boa noite. Tchau, tchau.